Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? Como passaram de final de semana? A prof também passou bem depois daquela nossa festa, né? Do Dia das Crianças, que foi muito legal ver todos. A prof estava com bastante saudades. Então, assim, gente, hoje nós vamos para mais um vídeo de matemática. E a prof vai pular algumas páginas do capítulo anterior da porcentagem, porque ali, nas páginas que a prof pulou, está falando sobre porcentagem na calculadora. Como isso é uma coisa mais simples, porque a prof vai colocar a calculadora, vou mostrar, nós vamos fazer juntos, a prof achou bem legal deixar essa página para uma interação, né? Eu achei mais legal isso, a gente fazer junto. A prof coloca a calculadora na tela e a gente vai fazendo junto e já vai marcando. Então, a prof achou legal deixar para uma aula de interação, certo? Então, nós vamos para o outro capítulo. Um capítulo que o assunto nós já conhecemos, né? Que é problemas com frações. Já sabemos fazer fração, já sabemos fazer o mínimo múltiplo comum, já sabemos a regra da adição de frações, da subtração de frações, que a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum quando os denominadores são diferentes. Então, isso nós já sabemos. Já sabemos a regra da fração de multiplicação e já sabemos a regra da fração de divisão. Então, é um assunto que a gente já trabalhou, que nós já estudamos, o que fica mais fácil, né? Então, peguem a apostila, vamos lá para a gente fazer esse assunto que a gente trabalhou um tanto, né? E a gente já sabe. Então, vamos lá. Página 108 de matemática. A prof vai colocar a apostila aqui também. Então, vamos lá. Números racionais, né? Olha as duas menininhas lá pensando. A de cima está falando, como eu posso resolver 1/3 vezes 3/4? A outra está perguntando, qual será o valor de 1/5 mais 1/2? Então, vamos ter os problemas com frações. Então, olha lá. Olha a pergunta das menininhas. Qual é o valor de 1/3 vezes 3/4? E o de 1/5 mais 1/2? Então, a gente já viu que são duas frações com sinais diferentes. Uma é de multiplicação, a outra de adição. Então, para a gente responder essa pergunta, nós temos que fazer a conta. Então, gente, nós temos aqui que resolver a questão da conversa vem, certo? Das perguntas das menininhas, certo? Então, nós vamos ter que fazer as contas da fração de multiplicação e da fração da adição. Então, deixa a prof voltar aqui. Porque a prof colocou o quadro, né? Então, a prof vai fazer no quadro e vocês vão responder, certo? Porque aqui e tem lá um espacinho na apostila para vocês fazerem os cálculos, certo? A prof vai fazer aqui no quadro e vocês vão fazendo os cálculos. Como nós já sabemos as regras, certo? Das frações, fica mais fácil. Então, vamos lá. O prof vai arrumar aqui bem direitinho. Aí, e nós vamos fazer. Então, o que eles querem saber lá? A primeira menininha perguntou, como eu posso resolver? 1/3 vezes 3/4. E vou fazer este cálculo. Então, eu já sei que na multiplicação, eu multiplico denominador por denominador e multiplico numerador por numerador. Então, eu vou ter lá 3 vezes 4, 12. 1 vezes 3, 3. Tá lá a minha resposta, certo? A outra, deixa eu colocar aqui do lado.
A outra, ela já quer saber qual que é o valor de 1/5 mais 1/2. Bom, eu já sei que nas frações de adição e de subtração, com denominadores diferentes, eu preciso fazer o quê? Tirar o mínimo múltiplo comum. Então, vou tirar o mínimo múltiplo comum de 5 e de 2, sabendo que eu inicio perguntando e vendo, analisando se tem números pares. Tem? Tem. Então, eu começo sempre do menor para o maior, do menor número para o maior número. Então, 5 eu não consigo dividir por 2. Repito, o 2 divididos por 2 dá 1. O número par eu acabei. E aí o 5, que é um número primo também, ele só é divisível por ele mesmo. Então, eu vou dividir por 5, que dá 1. 2 vezes 5, 10. Então, eu já sei que meu mínimo múltiplo comum daqui é 10. Certo? E aí, eu vou fazer o que a gente já aprendeu. Dividir pelo de baixo, pega o resultado e multiplica pelo de cima. Então, 10 divididos por 5 dá 2. 2 vezes 1, 2. 10 divididos por 2 dá 5, ó. 10 divididos por 2 dá 5. 5 vezes 1, 5. Então, nós vamos ter o denominador, eu repito, porque ele já está igual. 2 mais 5, 7. Então, tá lá as respostas das frações que as menininhas perguntaram, certo? Eu vou pedir para vocês fazerem isso na apostila, né? Porque tem ali o espacinho para vocês responderem. E agora nós vamos continuar. Então a prof vai colocar novamente a apostila lá. Vamos lá. Então vocês vão colocar aqui, ó. Vocês vão colocar o que a prof acabou de passar no quadro aqui, certo? Para responder. Aí lá, entramos em adição de frações com denominadores diferentes. Nós já estudamos isso, certo? Mas aqui tem uma explicaçãozinha, certo? Para adicionar frações com denominadores diferentes, devemos encontrar frações equivalentes com o mesmo denominador e depois fazer a operação. Então, aqui ele diz de algumas outras formas sobre frações equivalentes, que a prof acha um pouquinho mais complicado, certo? Então, eu prefiro realmente a gente já ir direto para o mínimo múltiplo comum. Então, ó, o mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é 6. A gente não precisa colocar frações equivalentes que dê para a gente dividir, se a gente já faz o mínimo múltiplo comum, certo? Então, a gente não pode esquecer nunca dos múltiplos, certo? Então, quando eu tenho um mínimo múltiplo comum, eu faço, olha lá, os múltiplos, ó, de 2, aqui está o 6, e nos múltiplos de 3, aqui está os 6. Então, o mínimo múltiplo comum que eu acho, que é o 6 aqui, eu vou ter nas duas multiplicações, certo? Igualzinha a que a prof fez no quadro ali, que o mínimo múltiplo comum deu 10. O 10 eu acho na multiplicação do 2, na tabuada do 2 e na tabuada do 5, certo? Agora a prof vai passar um videozinho aqui para vocês. Vamos lá, a prof vai pôr para vocês verem, tá? Então vejam lá. Vocês já sabem fazer várias contas com frações. Pedro Henrique irá dividir com você outra maneira de fazer as mesmas contas. Eu descobri que algumas frações podem ser transformadas em números decimais e isso pode facilitar os cálculos, quer ver? Para facilitar as coisas, eu penso que estou trabalhando com dinheiro. Por exemplo, 1/2 é o mesmo que R$1 dividido por 2, e isso é o mesmo que 50 centavos, ou seja, 0,50.
0,20 resulta em 0,70. Dividido por 2 é o mesmo que 35 centavos, ou seja, 0,35. Hoje que aprendeu, resolva essa expressão. Agora, fica o desafio. Se desejarmos o resultado em fração, como iremos fazer? Então, gente, era isso que a prof queria explicar ali para vocês, certo? Nós temos aqui os exercícios da mão na massa. Então, olha só. Nós temos os exercícios aqui, certo? Da página 110. E aí a gente já entra em subtração. 2 conteúdos que nós já aprendemos, certo? Então, nós vamos fazer como lição de casa, certo? A prof vai dividir em adição e subtração, certo? E depois, multiplicação e divisão. Então, nós temos esses exercícios aqui para fazer de lição de casa. Prestem atenção. O número 5, certo? Da página 110, não é para fazer. E o número 2, da página 111, também não, tá? Então, a prof vai colocar lá no Que Mágico, que é o exercício da página 110, do exercício 1 ao 4, certo? E da página 111, o exercício 1. Certo, gente? Deixa a prof voltar aqui, então. Certo? Vou passar isso, porque como é o assunto que nós já aprendemos, já treinamos bastante, para a gente poder terminar esse capítulo, nós temos que terminar aqueles exercícios ali, certo? E por isso que a prof vai fazer esse tanto de exercícios, porque assim, a gente já estudou, a gente já treina mais um pouquinho, né? E daí passamos para o final, certo? Então, gente, era isso que a prof queria explicar para vocês. Se cuidem, fiquem bem. O vídeo foi mais curtinho, sim, porque já é um assunto conhecido, que nós conhecemos, né? E está aí. Já passei as tarefas e é isso. Então, beijos, se cuidem e até o nosso próximo vídeo.